Quarto dia de preparação, meditação, Maria e nós, seus filhos. Orações para a segunda semana de preparação para a consagração. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho e Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que procedeis do Pai e do Filho, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que no começo do mundo pairáveis sobre as águas e as tornáveis fecundas, tende piedade de nós. Espírito por instrução do qual os santos homens de Deus falaram, tende piedade de nós. Espírito cuja unção nos ensina todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que dás testemunha de Jesus Cristo, tende piedade de nós. Espírito de verdade que nos instruís em todas as coisas, tende piedade de nós. Espírito que repousa sobre Maria, tende piedade de nós. Espírito do Senhor, que encheis toda a terra, tende piedade de nós. Espírito de Deus, que estais em nós, tende piedade de nós. Espírito de sabedoria e de inteligência, tende piedade de nós. Espírito de conselho e de fortaleza, tende piedade de nós. Espírito de ciência e de piedade, tende piedade de nós. Espírito de temor de Deus, tende piedade de nós. Espírito de graça e de misericórdia, tende piedade de nós. Espírito de força, de amor e de sobriedade, tende piedade de nós. Espírito de fé, esperança, caridade e de paz, tende piedade de nós. Espírito de humildade e de castidade, tende piedade de nós. Espírito de benignidade e de mansidão, tende piedade de nós. Espírito de toda sorte de graças, tende piedade de nós. Espírito que sondais até os segredos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que rogais por nós com gemidos inefáveis, tende piedade de nós. Espírito que desceste sobre Jesus Cristo sob a forma de uma pomba, tende piedade de nós. Espírito pelo qual nós recebemos um novo nascimento, tende piedade de nós. Espírito que nos encheis os corações de caridade, tende piedade de nós. Espírito de adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Espírito que apareceste sobre os discípulos sob a forma de línguas de fogo, tende piedade de nós. Espírito pelo qual os apóstolos foram possuídos, tende piedade de nós. Espírito que distribuí os vossos dons a cada um, segundo a vossa vontade, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo mal, livrai-nos, Senhor. Das tentações e insídias do diabo, livrai-nos, Senhor. Da resistência à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da obstinação e da impenitência, livrai-nos, Senhor. Da impureza da alma e do corpo, livrai-nos, Senhor. Do espírito da luxúria, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Por vossa eterna processão do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela conceição de Jesus Cristo, feita por operação vossa, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre os discípulos, sobre Jesus Cristo no Jordão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Pobres pecadores, nós os rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo pelo Espírito, também andemos segundo o Espírito. Nós os rogamos, escutai-nos, a fim de que, lembrando-nos de que somos o templo do Espírito Santo, jamais o profanemos. Nós os rogamos, escutai-nos, a fim de que, vivendo segundo o Espírito, não nos acomodemos aos desejos da carne. Nós os rogamos, escutai-nos, a fim de que, pelo Espírito, mortifiquemos as obras da carne. Nós os rogamos, escutai-nos, a fim de que não entristeçamos a vós. Nós que sois o Espírito de Deus, nós os rogamos, escutai-nos,
a fim de que tenhamos cuidados de guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que não demos crédito facilmente a todo espírito, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que provemos os espíritos para ver se eles de fato vêm de Deus, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que renoveis em nós o espírito de retidão, nós rogamos, escutai-nos, a fim de que nos confirmeis com o vosso Espírito soberano, nós rogamos, escutai-nos. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai, atendei-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Nós os suplicamos, Senhor, que nos assistis sem cessar pela virtude do vosso Espírito Santo, a fim de que, purificados por sua misericórdia das máculas dos nossos corações, ele nos persevere ainda de todos os males, por Cristo nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maris Stella. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novos anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Também pede-se que se reze um rosário ou ao menos um terço. Mas essa oração não será feita agora, que você possa fazê-la ao longo do dia. Quarto dia da segunda semana. Meditação. Maria e nós, seus filhos. O conhecimento de Nossa Senhora deve estender-se também às suas relações para com seus filhos, tão necessitados e indigentes. Se, de um lado, suas glórias ante Deus e em si mesma a enaltecem deslumbradoramente, de outra parte, seu ofício de mãe, a nosso respeito, nos despertará no coração a mais absoluta confiança em sua bondade. Ela é, com efeito, nova e mais feliz Eva, verdadeira mãe na ordem da graça, nosso escudo contra as tentações do demônio. Meditação, prelúdios. Primeiro, junto à árvore do paraíso perdido, onde Eva chora desoladamente, entrevejo o brilho promissor da imagem querida de Maria. Segunda, reparadora da ruína de minha alma, Virgem vencedora de Satã, sede para mim fonte e penhor de Jesus. Primeiro ponto. Maria, nova e mais feliz Eva. A devoção a Nossa Senhora não é alguma coisa dispensável na ordem presente da providência e de nossa redenção. A encarnação do Verbo e a nossa salvação constituem mistérios altíssimos, decretados por Deus segundo o conselho imprescrutável de sua sabedoria. A nós cabe, pia e sobriamente, estudá-los em sua divina realidade, tal como Deus os quis realizar. Ora, as luzes da revelação nos apontam a economia de nossa redenção como uma divina resposta de Deus ao desafio do demônio que nos quis perder. E como nossa ruína foi causada por um homem e uma mulher, Deus predestinou um homem e uma mulher para a nossa restauração. Na tentação e na queda, há um anjo de trevas, uma mulher que
acredita na sedução, um homem que desobedece a Deus e perde o gênero humano. Na reparação, há um anjo da anunciação. Na anunciação, uma mulher que crê na palavra do mensageiro celeste, um homem que obedece até a morte de cruz e salva todos os homens. Se, pois, a perda do gênero humano, que se devia consumar em Adão, começou em Eva, também a restauração que Jesus operaria teve início em Nossa Senhora. Aqui teve Maria, para nosso bem, o mesmo lugar que Eva para o nosso mal. Mas ela foi melhor mãe nossa, pois que nos dispôs para a vida, ao passo que nossa infeliz primeira mãe nos gerou para a morte. Com Fer Bousset, Elev, Mist 8:33. Maria assim foi colocada pelo mesmo Deus como uma peça necessária no esquema divino da encarnação e da redenção. Cardeal Suenes. Segundo ponto. Maria, nossa verdadeira mãe, na ordem da graça. Mãe de Jesus. E ela é também mãe nossa. Jesus Cristo é a cabeça do corpo místico. Mas se Jesus, cabeça dos homens, nela nasceu, os predestinados membros dessa cabeça devem também nascer nela, por consequência necessária. Uma mesma mãe não engendra a cabeça sem os membros. Os membros sem cabeça, pois do contrário seria um monstro da natureza. Assim também na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem de uma mesma mãe, tratado a verdadeira devoção. A maternidade divina de Maria, portanto, com relação a Jesus, tem como resultado a sua maternidade na ordem espiritual com relação a nós. Assim como Eva também colaborou livre e conscientemente em nossa perda, assim Maria, livre e voluntariamente, aceitou ser nossa restauradora, dando-nos Jesus e recebendo-nos por filhos, sobretudo mediante as suas dores e lágrimas. Pois, se Eva, por um gozo ilícito, foi mãe de filhos pecadores, Maria, por seus sofrimentos, se constituiu mãe de filhos justificados. Ainda, impossível a transmissão do pecado original sem o intermédio de nossa desventurada mãe, Eva. Assim também, impossível a aplicação os méritos de Jesus Redentor sem a mediação de nossa bem-aventurada Mãe Maria. Esta é a vontade de Deus. Foi por Maria que Jesus veio a nós, e é por Nossa Senhora que ela quer que voltemos a Ele. No Calvário, Jesus ratificou a maternidade espiritual de Maria, dando-a por nossa mãe, na pessoa e no coração de João Evangelista, que era ali a Igreja de Cristo. Terceiro ponto. Maria, nosso escudo contra o demônio. Nossa vida espiritual, oriunda de Jesus Redentor, mediante Maria, nossa Mãe bendita, encontra dificuldades e tropeços, sobretudo movidos pelo inimigo, homicida desde o princípio. Não tememos, porém, ainda que Maria se opõe
virtuosamente a Eva. Ainda que Deus vence Satã na mesma ordem que ele nos perdera. Eva foi a amiga da serpente, sócia da tentação ao primeiro chefe da humanidade. Maria foi constituída por Deus a inimiga do tentador de uma inimizade sem quartel nem tréguas, que a iria tornar funestíssima ao demônio e sua nefanda progenie. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E assim, sócia de Jesus Redentor, para nossa separação e nosso retorno a Deus. Por isso, Satanás quer eliminar a devoção de Maria dos corações fiéis, sob 1000 pretextos especiosos que não resistem, entretanto, à clara evidência do lugar necessário de Maria em nossa vida espiritual. O culto à Nossa Senhora é nota da verdadeira religião cristã. Onde não há esse culto, aí também não há a genuína religião de Jesus Cristo. Esta supõe uma ordem de estreita união entre a mulher bendita e sua divina progenie, porquanto esta foi a disposição da providência de Deus para restaurar a nossa ruína. Cardeal de Lot. Colóquio. Maria, incomparável vencedora de Satanás, para cujo ódio rancoroso sois terrível como um exército em linha de batalha. Minha mãe, doce medianeira e defesa invencível, eu louvo ao Senhor por me haver concedido a riqueza preciosa do vosso nome e de vossa proteção. Não hei de temer, escravo vosso afetuoso, contra quem o demônio armará insídias de todo o gênero, suscitará sofrimentos e dores. Porque com o vosso auxílio, esmagarei também a cabeça da serpente. Satã em mim será vencido e Jesus há de triunfar em meu coração. Socorrei-me, a amada Rainha, desvendando-me sempre a malícia do tentador, assegurando-me contra suas ameaças, dissipando seus conselhos diabólicos, escudando-me como a fiel e querido filho vosso contra a cruel infestação do inimigo. Ramilete. Amemos Nossa Senhora, nossa Mãe, e louvemos seus privilégios, numerosos como as estrelas no céu. Conhor BVM. Santo Evangelho, Lucas capítulo 1, versículo 39 a 56. Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi com pressa às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança exultou em seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E bradou em alta voz, dizendo: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me vem a mim esta ventura que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Porque assim que
aos meus ouvidos chegaram as palavras de tua saudação, o menino exultou de prazer em meu ventre. E bem-aventurada tu, que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque olhou a baixeza de sua serva, e por isso de hoje em diante as gerações todas me chamarão bem-aventurada. Porque em mim fez grandes coisas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço, dissipou os que se orgulham nos pensamentos do seu coração, depôs do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os que tinham fome e despediu vazios os que eram ricos. Tomou debaixo de sua proteção a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como o tinha prometido a nossos pais, a Abraão e a posteridade, para sempre. E ficou Maria com Isabel perto de 3 meses, depois dos quais voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glórias de Maria, páginas 188 e seguintes. Necessidade da intercessão de Maria. É hoje sentimento universal da Igreja que a intercessão de Maria não somente nos é útil, mas também necessária. Necessária não de necessidades absoluta, porque tal nos é somente a mediação de Jesus Cristo, mas necessidade moralmente, porque entende a Igreja, como pensa São Bernardo, que Deus tem determinado dispensar-nos suas graças só pelas mãos de Maria. E primeiro que São Bernardo, assim o afirmou Santo Ildefonso, dizendo à Santíssima Virgem: Ó Maria, o Senhor determinou entregar nas vossas mãos todos os bens que aos homens quer dar, e por isso vos confiou riquezas e tesouros de sua graça. Por essa razão exigiu Deus o consentimento de Maria para se fazer homem. Então, em primeiro lugar, para que ficássemos todos sumamente obrigados à Virgem e depois para que entendêssemos que o arbítrio dela está entregue à salvação de todos os homens. Lê-se no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1, que da raiz de Jessé sairia uma haste, isto é, Maria, e dela uma flor, isto é, o Verbo encarnado. Sobre essa passagem, tece Conrado de Saxônia este belo comentário: todo aquele que desejar obter a graça do Espírito Santo, busque a flor em sua haste, isto é, Jesus em Maria. Pois pela haste encontraremos a flor e pela flor chegaremos a Deus. Se queres possuir a flor, procure com orações inclinar a teu favor a vara da flor e alcançá-la-ás. De outro lado, repara nas palavras do seráfico do São Boaventura, comentando o trecho. Eles encontraram a criança com Maria, sua mãe. Ninguém, diz ele, achará jamais a Jesus senão com Maria ou por meio de Maria.
e conclui que, em vão, procura Jesus quem não procura achá-lo com sua mãe. Dizia por isso Santo Ildefonso: quero ser servo do Filho, mas como ninguém pode servir o Filho sem servir também a mãe, esforço-me, por conseguinte, em servir a mãe. Leitura 1, Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 144, 145. A verdadeira devoção nos dá Maria. Nossa Senhora, que é uma mãe de doçura e de misericórdia, que nunca se deixa vencer em amor e em liberdade, vendo uma pessoa dar-se a ela inteiramente para honrá-la e servi-la, despojando-se de tudo o que tem de mais caro para adorná-la, dá-se também inteiramente e de um modo inefável àquele que todo lhe deu. Fá-lo submergir-se ao abismo de suas graças, orna-o com seus merecimentos, protege-o com seu poder, ilumina-o com sua luz, abrasa-o no seu amor, comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, etc. Constitui-se sua calção, seu suplemento e seu tudo para com Jesus. Finalmente, como essa pessoa é tão consagrada a Maria, Maria também é toda dela, de modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria, o que de si próprio diz São João Evangelista, que tomou a Virgem Santíssima por sua porção e herança. É o que produz na alma, na que se conserva fiel, um profundo desprezo, uma grande desconfiança e um santo ódio de si mesma, e uma plena confiança e um perfeito abandono à Santíssima Virgem, sua doce Mãe e Senhora. Não confia mais, como no princípio, em suas disposições e intenções, em seus merecimentos e boas as obras, porque, tendo feito de tudo isso um perfeito sacrifício a Jesus Cristo, por meio dessa mãe de bondade, só possui agora um tesouro em que estão todos os seus bens, e que não lhe está mais incorporado. E esse tesouro é Maria Santíssima. E isso faz que se aproxime de nosso Senhor Jesus Cristo, sem temor servil ou escrupuloso, e o invoque com mais confiança, e assim partilhe os sentimentos do devoto e sábio padre no perto, o qual, fazendo alusão à vitória de Jacó sobre o anjo, dirige à Santíssima Virgem estas belíssimas palavras: Ó Maria, minha princesa, e minha imaculada e mãe imaculada de um Deus homem, Jesus Cristo, desejo lutar contra este homem, que é o Verbo divino, se não com os meus, mas com os vossos merecimentos. Ó, como se é poderoso e forte junto a Jesus Cristo quando se está armado com os merecimentos e com a intenção de uma digna mãe de Deus, que, como diz Santo Agostinho, venceu amorosamente o Deus Todo-Poderoso. Segunda leitura, Padre Haroldo Harham
S.J., A Mãe das Américas, página 123. Nossa Senhora, Mãe das Américas. Por ocasião das 5 aparições, de 9 a 12 de dezembro de 1531, Juan Diego viu realmente a Virgem Maria 4 vezes. Os belíssimos trajes da Senhora resplandeciam como o sol. O penhasco sobre o qual ela pousou irradiava fulgores, como de pedras preciosas, e despejava sobre a terra reflexos de arco-íris. Os algarebos e cactos de outras plantas raquíticas que ali medravam tomaram tonalidades de esmeralda. Sua folhagem combinou de cor para a turquesa, e os ramos e espinhos faiscaram como ouro. Não há dúvida de que quem aí estava era Nossa Senhora, a que foi assunta aos céus na sua glória e fugida em pessoa. Toda viva, esplendia a sua glória, que formoseou a colina de Tepeyac em glórias e fulgurações do paraíso. Quem põe os olhos na tilma, avental do índio, custa a encontrar palavras que descrevam a beleza das feições de Nossa Senhora. A tez é morena, as faces coradas, e a expressão é tão animada que se tem o pressentimento de que, de um momento para o outro, ela vai erguer os olhos e mover-se. Tem os olhos baixos, mas as pupilas são visíveis. Na íris dos lindos olhos reflete-se a imagem de um homem. O cabelo é de um agradável castanho escuro. As mãos são perfeitamente modeladas. O manto, que lhe desce da cabeça aos pés, semelha ao traje de gala de uma rainha. É de um vivo azul esverdeado, adornado com 46 estrelas douradas de 8 pontas e um debrum do mais fino ouro. Veste uma túnica cor-de-rosa, toda enfeitada com desenho em ouro de flores estilizadas. O enfeite em forma de cordão não está aplicado na túnica mesma, já que não acompanha as suas pregas. Sua conformação é visível, não, porém, o modo pelo qual está preso. Sobre a túnica, as sombras são de um discreto carmesim. A gola e os punhos estão debruados de arminho branco. Na garganta, vê-se um pequeno broche de ouro, tendo no centro uma pequena cruz, uma cruz preta. O vulto de Nossa Senhora, erguido sobre um crescente de lua, é envolto em raios dourados sobre um fundo róseo e uma nuvem,
que parece ter se afastado para deixar ver a sublime visão que ocultava. Pairando sobre a lua, ela eclipsa o sol. O anjinho a seus pés ostenta nas asas penas azuis esverdeadas, brancas e vermelhas. Veste uma túnica semelhante à da Virgem e tem preso a ela um broche de ouro sem cruz. O que significa que os anjos não foram remidos pela cruz como os homens. Hoje em dia, Nossa Senhora de Guadalupe defronta um mundo sem Deus. Ateus, comunistas e liberais extremados proclamam que não há Deus. Maria disse a Juan Diego: Eu sou a mãe do Verbo de Deus, autor da vida, criador de tudo e Senhor dos céus e da terra, que está presente em toda a parte. Não há ninguém que, tendo conhecimento da vinda de Jesus ao mundo e de uma permanência nele, possa deixar de compreender a importância do papel que a mãe dele teve no seu nascimento, ou quão estreitamente unidos estejam os mistérios da vida dela com os da dele. Admitida a união hipostática Deus-Homem-Cristo, só se pode concluir que Maria é a mãe do Verbo de verdadeiro Deus, num sentido próprio e real. E não se pode estranhar que esta grande dignidade da maternidade divina seja o fundamento de suas muitas outras prerrogativas: a Imaculada Conceição, a virgindade perpétua, a Assunção e a mediação universal, não definida. Doutrinas estas inefáveis e outras verdades mais confirmadas em Guadalupe pelas palavras de Nossa Senhora a Juan Diego. Não há dúvida, ela é, no sentido mais verdadeiro da palavra, Mãe de Deus verdadeiro, a esperança e a Mãe das Américas.